Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Maio, mês da família. Um mês que, pelo menos para mim, eu acredito que para os irmãos também, traz muita reflexão. Porque, apesar de nos esforçarmos, sermos servos e servas do Senhor, nós não somos perfeitos. Nós não temos a família perfeita. Todos os dias nós precisamos alinhar alguma coisa para poder agradar o coração do Senhor, para poder viver realmente o que a palavra ensina. E maio é um momento em que traz muita reflexão sobre como ser uma família, né, que agrada o coração do Senhor. Como realmente ser uma família, uma bênção de Deus. E o subtema que eu fiquei responsável de trazer essa noite é trazendo de volta a adoração em família, que tem como objetivo despertar as famílias a reconhecerem a necessidade da restauração no lar, através da palavra do Senhor. E nós vamos hoje nos basear no texto de Deuteronômio, capítulo 11, se os irmãos puderem abrir suas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 8. É um texto muito bonito, que traz muito aprendizados para nós como família. E eu gostaria de ler com os irmãos porque esse capítulo, do verso 8 ao verso 17, ele fala sobre os benefícios da obediência. E eu gostaria de ler com a igreja. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde há leite e mel com fartura. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos meus mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, servindo de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Aqui Moisés orienta o povo a obedecer cuidadosamente os mandamentos de Deus, prometendo bênçãos, prometendo força, terras férteis, chuvas no tempo certo, colheitas abundantes, se eles forem fiéis. Mas também ele adverte, se o coração se desviar e servirem outros deuses, a bênção se transformará em juízo, o céu se fechará e a terra deixará de produzir. Deus, irmãos, não nos dá mandamentos para nos limitar. Ele nos dá mandamentos para nos proteger e nos abençoar. Assim como os pais, nós que somos pais, estabelecemos regras para o bem dos nossos filhos, Deus orienta o seu povo por amor. O problema é que às vezes nós não queremos escutar. A promessa de chuva aqui nessa parte que lemos, de alimento e de terra, mostra que Deus se preocupa com o dia a dia da família. O texto mostra aqui que o povo tinha 2 caminhos para escolher: obediência com bênçãos ou desobediência com consequência.
Isso vale para a nossa família hoje, isso vale para mim e para você. Nossas decisões espirituais têm um impacto real sobre a nossa casa e sobre o nosso futuro. Moisés alerta também aqui para o perigo de outros deuses. No nosso tempo, isso pode ser traduzido como tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Porque esses deuses, eles desviam o nosso coração e enfraquecem a nossa fé. Quais têm sido os deuses que muitas vezes nós temos permitido entrar dentro da nossa casa? E aí você pode dizer, não, irmã, mas eu não adoro nenhum Deus, nenhuma imagem. Não, mas não necessariamente é isso. Muitas vezes, um Deus, por exemplo, pode ser o nosso trabalho. O trabalho excessivo, onde você trabalha tanto que você não tem mais convívio com a sua família. Você não pode participar das atividades da sua comunidade de fé. Porque o trabalho é uma prioridade, o trabalho está em primeiro lugar. Não existe aí um equilíbrio. Outro Deus pode ser a tecnologia. Você está na sua casa com a sua família, mas a prioridade, isso eu estou falando vocês, mas serve primeiro para mim, viu, irmão? Porque não é fácil falar sobre família, você sabendo que a sua também não é perfeita. Então é realmente para a gente refletir. Outro Deus é a tecnologia. Quando o celular, as redes sociais, as séries tomam espaço dentro da casa e não sobra lugar para a oração, não sobra lugar para a leitura da palavra, não sobra lugar para o convívio em família, para a harmonia, para um passeio, para um sentar à mesa. Isso também se torna um Deus. Outro Deus também pode ser a sua própria família, a minha própria família, quando elas nos impedem de obedecer a Deus, quando a gente deixa de seguir os princípios bíblicos para evitar conflitos e a gente coloca a nossa família em primeiro lugar. E aí a gente começa a deixar as coisas do mundo entrar dentro da nossa casa, porque eu não quero evitar conflito com meu filho. Então eu vou começando a aceitar as coisas do mundo. E isso vai se tornando um Deus, vai se colocando no lugar do Senhor. Então são vários tipos de deuses. Cada um aqui sabe se tem e quais são. Cada família é cada família. E é um momento para a gente analisar. Eu gostaria de ler o verso 18 com os irmãos. Capítulo 11, o verso 18 ainda de Deuteronômio, que fala sobre guardar a palavra no coração e diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-as na testa. A adoração começa com pais e mães que têm a palavra de Deus em seus corações e colocam em prática. Começa com a gente, com os pais e com as mães que tem a palavra, mas não só tem, coloca em prática. Pais e mães, é interessante dizer que são os primeiros professores de fé. Como exemplo, mais do que com palavra, com as nossas atitudes. Será que temos enchido a nossa mente com a palavra? Será que temos enchido a nossa casa com a palavra de Deus? Ou com distrações? É outro versículo para a gente refletir. E o 19? O 19 ensina como podemos ensinar diligentemente aos nossos filhos. E diz assim, o 19: ensinem as escrituras, a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. O lar é a primeira escola espiritual. Ensinar a palavra deve ser algo contínuo e intencional. Falar da palavra em casa, no caminho, ao deitar, ao se levantar, significa que Deus não é só um Deus para os domingos e para os cultos de quarta, tá? Esse Deus é o mesmo Deus que está nas conversas lá na cozinha, que está na conversa de vocês à mesa, que está nas caminhadas, que está nos momentos de descanso. Esse é o mesmo Deus que nós devemos falar diligentemente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. O lar deve ser uma escola de fé. É lá que tudo começa. Que herança espiritual nós temos deixado como os pais para os nossos filhos? E filhos, de que maneira vocês têm sido bênçãos para os seus pais?
É outro versículo para a gente refletir. A gente pode pegar cada versículo aqui e refletir sobre eles. Vamos ler do 20 ao 21, que nos ensina como integrar a palavra na rotina da gente, do dia a dia. E diz assim: escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas, nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. A fé ela não deve ser escondida, ela deve ser visível no nosso dia a dia. A tia Alba sempre gosta de falar, né? Coloque um versículozinho no guarda-roupa, na geladeira, né? E eu tenho esse hábito, na minha geladeira tem um versículo que eu gosto demais, então eu passo por ali e já olho, plaquinhas com versículos, né? E o seu filho já vai se acostumando. Quem tem filho em fase que está sendo alfabetizado, começa a mostrar os versículos, para eles já irem conhecendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E já vai aprendendo a estar meditando na palavra, a estar lendo a palavra do Senhor. Então é importante, é um lembrete diário isso, que você pode dizer: aqui existe uma família que serve ao Senhor, que adora ao Senhor. No verso 21 que acabamos de ler, Deus promete uma vida longa na terra e bênçãos para aqueles que são fiéis. Isso não significa ausência de problemas, porque sempre vamos ter, mas significa a presença constante de Deus, dando a direção, dando paz e dando vitória. Vamos ler do 22 ao 25? Aqui são promessas de Deus para famílias fiéis. Diz: se vocês obedecerem, grifa aí, obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, grifa amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes. Neste versículo, ele menciona 3 atitudes que sustentam a vida espiritual: obediência, amor e apego a Ele, a Deus. A obediência a Deus não deve ser por obrigação e nem por medo, mas por confiança e amor. E esse amor expressa a nossa disposição em agradar a Deus. Amar a Deus transforma as regras em prazer. Quando amamos realmente o Senhor, temos prazer em fazer a sua vontade, mesmo que não seja a nossa. E o apego a Ele, isso mostra intimidade, isso fala sobre dependência, se apegar ao Senhor em todos os momentos. A quem temos amado e nos apegado mais? Qual tem sido a nossa prioridade realmente, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia? Vamos ler o 26 e o 28, que diz assim: prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. A escolha é nossa. Nesse trecho, Deus coloca diante do povo uma decisão: bênção ou maldição? Qual iremos escolher? Ele deixa claro que as nossas escolhas espirituais têm consequências reais. Quais têm sido as nossas escolhas como família? Irmãos, Deus não força ninguém a segui-lo. De jeito nenhum. Deus é maravilhoso, é um Deus muito amoroso. Ele nos mostra o caminho da vida, mas Ele deixa que cada um de nós decida se a gente quer a bênção ou a maldição. A obediência não é uma troca, faça isso e eu lhe dou aquilo, mas é uma resposta de confiança. Quando nós obedecemos ao Senhor, estamos dizendo para Ele: Deus, eu confio no que é melhor para mim, no que o Senhor tem, eu confio nos teus planos, que é bem maior do que o meu. Porque Ele sempre vai ter, irmãos, pensamentos de paz para mim e para você. A bênção vem como fruto de uma vida bem conduzida. Por quem a nossa vida tem sido conduzida? Por quem a nossa família tem sido conduzida? Quais as escolhas que temos feito como família, como pais, como filhos?
As escolhas geram bênção ou consequências dolorosas. A escolha é minha, a escolha é sua. Para refletir, eu queria deixar 2 perguntas. Minha casa reflete um ambiente de adoração a Deus? O que pode ser ajustado para que o seu lar, para que o meu lar revele a presença de Deus? O que é que precisa ser alinhado para que isso aconteça? A segunda pergunta: tenho sido um exemplo vivo de fé dentro da minha família? Que atitudes minhas têm edificado ou prejudicado a espiritualidade no meu lar? Essa é uma resposta que só você pode responder. Eu sei a minha. Cada um sabe. Será que temos sido bênção dentro da nossa casa? Será que temos ajudado para que a espiritualidade, a fé cresça ou não? É algo para refletirmos. E para concluir, a restauração da adoração familiar é uma chave para uma vida abençoada. Quando a família prioriza a palavra de Deus, a presença de Deus, pode ter certeza que ela vai experimentar paz, unidade, propósito e milagres. E que não sejam somente palavras ditas, que a gente escuta aqui ou que a gente lê, mas que depois o vento leva. Mas que nós possamos guardar no nosso coração e possamos mostrar com as nossas atitudes. Pais, voltem-se para Deus. Filhos, ouçam seus pais. Famílias, reúnam-se para adorar ao Senhor. E com essa frase eu agradeço ao Senhor a oportunidade em nome de Jesus. Que essa breve reflexão possa servir realmente para mim e para você. Para que a gente possa analisar e buscar trazer cada vez mais a nossa igreja, a nossa família até o altar do Senhor. Amém?